Olá, tudo bem? Eu vou começar já avisando que esse vídeo ele tem um objetivo bem específico, que é dar sustentação a uma postagem que eu vou fazer no meu blog sobre a pesquisa que estamos realizando na UERGS agora sobre formação docente, letramento, etc. Depois eu vou dizer para vocês o nome do projeto direitinho. Então, eu pensei que eu precisava ter um audiovisual para colocar ali junto e procurei, dentre as minhas atividades já desenvolvidas, falando sobre o letramento do percurso, e aí percebi que, na verdade, eu não tenho nada falando sobre essa pesquisa, né? Então, cumprimentando a todos, meu nome é Ana Carolina Martins da Silva, vou fazer 60 anos agora em julho, e tenho por formação letras na graduação, especialização na parte da leitura, teoria e prática, tenho o mestrado no ensino da comunicação social, o doutorado em letras e o pós-doutorado em letras, ambos, tanto doutorado quanto pós-doutorado, com ênfase em linguagens, né, nessa área. Isso, a formação oficial. A minha formação extraoficial, digamos assim, a minha formação de vida, paralela à formação oficial, formal, é junto aos movimentos sociais. Eu fui me aproximando do movimento ambientalista, meu pai ministrava aula de botânica, na época chamada de biologia especial, foi professor de escola agrícola, atualmente, né, já velhinho, mas ainda atuante, apicultor. Então, para nós, a convivência com a ecologia, com a proteção do meio ambiente, sempre foi muito importante. Então, a convivência com o movimento social, com os movimentos sociais na minha vida entrou por essa seara, e eu fui me aprofundando à medida que fui, dentre todos os movimentos sociais, fui digamos assim, me tornando solidária de alguns, outros com um pouquinho mais de dificuldade de compreensão, porque cada movimento tem o seu movimento, né, as suas bibliografias, as suas próprias lutas, e não é só você se aproximar, você precisa absorver e vivenciar aquele movimento social, né? Então, da minha parte, eu fui ficando mais assim na parte da educação mesmo, educação ambiental, e então a parte formal da linguagem acabou me absorvendo dentro da universidade. Sempre que posso, volto ao movimento ambientalista, sempre que posso, uno a parte do meu coração de ambientalista e de crença numa nova sociedade, numa sociedade justa, igualitária e equânime para todos, né? Dentro do meu trabalho na universidade, e porque sou assim, simples assim, porque sou assim, né? Como muitos, eu sou apenas um exemplo, né? Mas estou aqui me apresentando para quem não me conhece. Eu quero ir direto ao ponto, o máximo que eu puder, porque sou muito prolixa, a respeito desse projeto, então, que estou apresentando ali na postagem do blog, apresentando para vocês rapidamente, deixa eu abrir aqui, onde é que está? Janela, o título, opa, eu abri aqui meu livro, só um pouquinho, vamos interromper, vamos à apresentação do projeto, deixa eu voltar ali novamente. Estou tentando ir direto, certo? Vou tentar gravar direto, novamente. Por que eu estou... O título é apresentação. Vamos pegar aqui novamente. Eu tenho que ir numa janela, a apresentação. Agora deu. Vamos ver se está aparecendo para vocês. Está, né? Certo. Então, agora eu não vou enxergar a minha tela, vou só enxergar a minha folha, certo? Vou apresentar para vocês rapidamente aqui, porque, como eu disse, eu quero que seja um vídeo curto, porque é só para dar suporte à publicação no blog. Então, o título do projeto é Letramento de Percurso, Educação, Formação Docente, Leitura e Produção Textual. Vejam que isso aí é um guarda-chuvão, né?
e envolve todos os passos que eu tenho desenvolvido no meu estudo e que eu tenho tido a felicidade de estar junto com outros pesquisadores, colegas docentes, alunos, que também acreditam no que estamos buscando, né? Então, o resumo é o seguinte: a pesquisa estudará textos docentes em circulação midiática e seus processos sociodiscursivos, sob aspectos de teoria e de prática da leitura e da produção textual, com o objetivo geral: mapear nos modos de dizer dos docentes em diferentes mídias, reflexos, olha aqui, professora, já vai corrigindo, né? Em diferentes mídias, reflexos de processos de letramento de percurso e suas modalizações. Esse fragmento aqui vem da minha pesquisa de doutorado, tá? Esses fragmentos do letramento de percurso, então, eles serão reveladores de usos culturais da escrita e de um tipo de formação docente de acordo com as responsabilidades legais de sua profissão e consciência de engajamento social. Serão analisados gêneros como notas de repúdio, cartas do leitor, artigos de opinião, dentre outros. A abordagem será qualitativa, bibliográfica e descritiva. Seus resultados qualificarão o conceito de letramento de percurso e aprofundarão as reflexões sobre escrita docente e prática reflexiva. Palavras-chave: letramento, percurso, mídia, educação, texto e docência. Então, eu vou voltar aqui apresentando para vocês. Aqui tem mais as justificativas, as explicações, né? Mas isso aí vai estar depois na postagem do blog e eu vou colocar para vocês ali no sobre do vídeo, tá? Porque o meu objetivo com esse vídeo agora é explicar como que eu cheguei, né, junto com o meu bolsista, Maurício Bikoski, como que nós chegamos nessa ideia de discutir essa situação. Então, em primeiro lugar, o letramento de percurso, da onde que saiu? Tá? Eu, como disse para vocês, eu compartilho com o movimento social, né, em geral, e particularmente com o ambientalista, e por força disso, sempre que é possível, eu vou a ambientes onde estão sendo discutidas as temáticas. Eu fui no lançamento desse livro aqui, tá? Para vocês está viradinho, mas eu vou ler para vocês o que está escrito. O nome é Decrescimento, Vocabulário para um Novo Mundo, da Tomo Editora. Os organizadores Giacomo D'Alizia, Federico De Maria e Giorgio Calles. Esse livro é um livro para debate referencial e essencial para o debate pós-crescimento. Então, quando eu vi esse título, Decrescimento, eu digo, todo mundo falando em crescimento, como é que vem um livro falando em decrescimento? E eu tive a felicidade de estar na Feira do Livro em 2016, no lançamento, assisti a palestra do Giacomo, depois conversamos um pouquinho, aquelas conversas rápidas, né, de autógrafo, e comprei o livro e fiquei impactada, porque eu vi escrito num livro, né, coisas que a gente conversava nos movimentos sociais, como a importância de ter hortas urbanas em prédios, né, a importância das ecocomunidades, a questão da desobediência, que em alguns momentos, sim, você precisa desobedecer, sobre as cooperativas, a socialização do trabalho, a ciência, né, a ciência não como uma ciência alternativa, mas a ciência como ciência, porque a ciência, o que é? A ciência busca, né? A importância da simplicidade, a importância de diversos assuntos assim que a gente sempre discutia nos debates, né, em encontros de ecologistas e ambientalistas, etc. E eu fiquei emocionada por ver institucionalizado no papel, vamos dizer assim, aquele debate que eu sempre levava. Imaginem, eu vou fazer 60 anos, eu estou nesse movimento, sei lá, desde os meus 20 e poucos, né, e quando jovem eu também me envolvi com isso por conta do meu pai, né, e na escola, enfim.
Então, eu fiquei achei muito importante o livro. E aí, dentro do livro, uma parte, um capítulo particularmente mexeu comigo, que foi o vocabulário como poder, que é aqui na página 17. Tá? O vocabulário como poder. Eu vou tentar resumir assim grosseiramente, né? Grosseiramente. Mas ele está dizendo a primeira frase. Ele diz assim, o texto, né? Quando a linguagem que está em uso não é adequada para dizer o que precisa ser dito, é hora de um novo vocabulário. Agora todo mundo fala isso, né? Que é o tal do politicamente correto, que muita gente se revolta, né? Ah, agora não dá para falar assim, tem que falar assim. Não, não pode, tem que falar diferente mesmo. É hora de um novo vocabulário. E eu comecei a ler esse material aqui e comecei a pensar nas coisas, né, que a gente diz e que a gente usa palavras já cansadas, né? Ao invés de criar palavras novas, ou como que a gente diz as coisas, qual é a importância da forma como a gente se manifesta. E, em paralelo a isso, continuando o meu estudo, eu cheguei ao meu doutorado e, na ocasião do meu doutorado, eu fui trabalhar com os letramentos, tá? Eu já falei sobre isso no meu canal, e foi a partir do meu doutorado que surgiu essa obra chamada Letramento de Percurso. Tá? E o letramento de percurso, ele já é um vocabulário novo, porque não havia essa concepção de letramento de percurso. Havia diversos tipos de letramento, mas o de percurso não tinha. E o que me deu um pouco de coragem para falar sobre isso foi essa questão que eles colocam ali, né? Que toda nova mentalidade ela precisa de um novo vocabulário. Toda nova atitude precisa de um novo vocabulário. Nós precisamos de novas palavras representativas de um novo mundo, né? E aqui, quando ele fala em decrescimento, ele não fala em decrescimento no sentido o livro, né? Ele não fala de decrescimento no sentido, agora vamos abrir mão das coisas boas que nós temos. Não é nesse sentido. É no sentido de que são coisas boas mesmo. Essa ideia, essa ilusão que a gente tinha de crescimento, de ir para frente, sempre para frente, e progresso, e vamos para frente, porque lá na frente, quando acontecer lá na frente, cadê o lá na frente? Né? Então, a desaceleração, o decrescimento, que é abordado nesse livro aqui, não é no sentido de um retrocesso, é no sentido de um avanço de realmente romper com coisas que não estão funcionando. E aí eu não quero me aprofundar, porque não é sobre ecologia, não é sobre, como é que eu vou dizer assim, o que você quer ser quando crescer, não é uma doutrinação. Esse vídeo aqui, ele é para falar sobre a pesquisa. O que o letramento de percurso tem a ver com a educação, com a formação docente. E aí eu busco, para mostrar para vocês, um livro muito bacana, que também me ajudou no estudo para o meu doutorado, que chama Ofício de Mestre, e tem muito a ver com essa pesquisa aqui, que nós estamos tratando, Maurício e eu, sobre o professor em si, né, a professora em si, do Miguel Arroio. Dispensa apresentações, mas se alguém tem alguma dúvida, ele tem muita formação na área da educação, muita publicação, já ocupou diversos cargos importantes, é uma pessoa com muito destaque no Brasil, né, no exterior, enfim, e ele é uma referência quando a gente fala em termos de educação. E esse livro foi um livro que estava em volta de mim quando eu estava fazendo o meu doutorado, que tratava das escritas do PIBID. Também, para quem não sabe, o PIBID é o Programa de Iniciação à Docência, no qual os alunos recebem bolsa para irem para a escola, os alunos de curso de docência, né, para irem para a escola, já praticarem o que estão aprendendo, etc. Bom, isso foi do meu doutorado. O que o Miguel Arroio me ajuda nessa pesquisa nova sobre a formação docente? Tem uma parte aqui onde ele fala sobre recuperar a humanidade roubada, tá?
Aqui é na página 238. Ele está no livro todo comentando sobre os desafios da docência, o desafio do professor, do magistério, né, da professora, essa responsabilidade que a gente tem como ofício, né, de ajudar as pessoas a se desenvolverem, a perceberem uma nova forma de ver a vida, uma forma real de ver a vida, uma forma digamos assim, cooperativa de ver a vida, ao mesmo tempo que nós estamos enfrentando um sistema, e aí eu tenho que falar o sistema capitalista, né? Nós estamos enfrentando um sistema que o tempo todo fala ao contrário. Né? Nós temos que dar formação para os nossos alunos e proporcionar experiências e proporcionar atividades e trabalhos em grupo, e as mais diferentes leituras, saídas de campo, todas essas ações que nós temos que fazer para os nossos alunos, junto com nossos alunos e alunas, de forma que eles desenvolvam a sua humanidade. E, ao mesmo tempo, nós estamos competindo com as redes sociais, que dizem outra coisa, com o mercado de trabalho vil, que diz outra coisa, com a nossa própria condição de trabalhador, que nos coloca numa outra posição completamente diferente, porque nós estamos falando uma coisa, mas nós estamos passando por uma situação de vida muito difícil. E muitas vezes os alunos cobram isso da gente, né? Ah, professora, a senhora fala que isso aí que é certo, mas olha a vida que a senhora vive. Eles dizem assim para a gente, mas olha a vida que a senhora vive. Por que a gente tem que fazer tudo certinho como a senhora está dizendo? Olha a vida que a senhora vive. E aí você olha para si, né? E aí você se vê escabelada, carregando um monte de pacote, né? Cansada, sempre cansada. E por quê? Porque nós, como trabalhadores, nós também estamos submetidos a esse sistema brutal, que é o sistema capitalista, que precisa da mais-valia, precisa que os trabalhadores se terminem trabalhando. Né? Então, é um paradoxo que nós vivemos dentro do magistério. É uma coisa muito difícil que nós vivemos, porque nós temos que ter uma convicção absoluta de que o que nós estamos falando é o adequado para que os nossos alunos tenham vida, e aí eu vou usar uma frase do JC, né? Uma vida e vida em abundância, entende? Nós temos que trabalhar isso com nossos alunos, é isso, nós somos pagos pelas nossas mantenedoras para trabalhar esse tipo de pensamento com os nossos alunos, alunos e alunas, né, e alunos. Nós temos que trabalhar com esse ser humano ali, com essas humanidades, a humanidade. E em que condições que nós estamos fazendo isso? Tá? Em que condições que nós estamos fazendo isso? Então, eu achei bem interessante, e não sou eu, todo mundo que lê esse livro acha interessante. Eu quero dizer que esse livro não é um livro que mexeu só comigo, ele mexe com todo o magistério, né, que tem acesso a ele. Mas essa parte onde ele fala sobre recuperar a humanidade roubada, ele cita muito Paulo Freire, tá? E ele coloca justamente essa necessidade que o professor e a professora têm de trabalhar com a questão das humanidades ao mesmo tempo em que o próprio professor e professora estão vivendo, muitas vezes, uma situação de desumanidade, por questão de salário miserável, por questão de ter que levantar cedo, voltar tarde para casa, muita coisa para corrigir, aquela situação de turmas e turmas e turmas e turmas, e agora virou moda o discurso de ódio contra o professor, né, das camadas mais altas dos políticos, vamos dizer assim, incitando os alunos e alunos a atacarem os professores, a horrores, né, você sabe. Então, essa situação, né, essa situação do magistério que está no meio, ele está no meio entre o sistema capital violento e
o novo, que é a juventude, que são as crianças, que são aqueles que seja da universidade, do EJA, enfim, adultos, que vêm procurar informação. E aí nós temos que socializar a informação, mas ao mesmo tempo é uma informação que não pode ser desconectada da ação, porque informação sem ação e sem reflexão é só coisa, não é conhecimento. Né? Então, esse capítulo aqui é muito interessante e eu recomendo, inclusive, para vocês, que vocês, se vocês puderem ler, né, este livro, tá? Ele vai citando aqui o Paulo Freire e ele fala uma parte sobre a questão da humanização, que ele diz assim, isso é na página 243, a relação entre educação, barbárie, desumanização e degradação da infância e adolescência cabem vou começar de novo. A relação entre educação, barbárie, desumanização e degradação da infância e adolescência cabem em uma proposta séria de escola pública, podem encontrar lugar em nossa sensibilidade de mestres, fazer da prática educativa dos tempos e espaços escolares um momento pedagógico de humanização, ao menos de recuperação da humanidade que lhes é roubada, ou seja, a humanidade que é roubada, a adolescência, a criança, e eu, como sou da instituição de ensino superior, eu digo que também do ensino superior, né, ao menos de recuperação da humanidade que lhes é roubada, em outros tempos e espaço, daria outro sentido à nossa ação e pensamento educativo. E ele continua assim, ó, colocado aí o foco do olhar sobre o desenvolvimento, os projetos pedagógicos de escola, das propostas das redes e do repensar dos currículos, dos tempos e espaços e das estruturas escolares poderiam dar um novo sentido de vida a milhares de educadores e educadoras da escola pública. Aí ele está falando da escola pública. Trazer os vínculos entre educação, currículo, conhecimento e recuperação da humanidade roubada aos milhares de crianças que educamos e educaremos pode dar outro sentido às políticas de formação de professores. Poderia trazer outros campos para as pesquisas e as teorias pedagógicas para a reconstrução da história da educação, para as licenciaturas e as áreas do conhecimento. Então, vejam, ele coloca aqui toda a responsabilidade e todas as possibilidades de reconquista da humanização dessas pessoas, agora eu vou dizer uma coisa que vai ficar repetitiva, da própria humanidade, né, através do trabalho do educador, né. Porém, olha aqui, ó, formar-nos, quer dizer, formar a nós, professores, formar-nos como profissionais entendidos em desenvolvimento humano dos educandos será uma das dimensões a serem privilegiadas. E aí ele vai falando sobre a importância de conhecer as legislações, não necessariamente se submeter a todas as legislações, saber o momento em que pode romper e o momento que precisa se manter dentro dos decretos e das legislações, né, para que você consiga, então, fazer essa humanização, essa reumanização, mas sem perder que o próprio professor, a própria professora está nessa posição de desumanização que também a nossa sociedade se encontra. Então, essa parte, assim, que ele fala da humanização e da reumanização, lá eu lendo isso na parte do meu doutorado, e lendo os textos dos pibidianos, eu pensei assim, poxa, mas os pibidianos, eles estão tendo essa possibilidade, né, a partir dos textos que eu li, e em geral, o pibidiano ele faz isso, eles estão tendo essa possibilidade de fazer essa reumanização, tanto dos ambientes por onde eles estão passando, quanto a própria reumanização. Porém, como é que eu iria provar isso
porque eu não estava preocupada com o conteúdo em si do que eles estavam dizendo. O meu doutorado era sobre o letramento. O que é o letramento? Um conceito assim grosseiro. É o uso social da escrita. Então, eu não estava, a minha preocupação em si não era exatamente fazer um longo discurso sobre o que eles estavam dizendo, mas sim como eles estavam dizendo. E da onde que eu tirei essa preocupação? E agora vamos ver se eu consigo ajeitar aqui e entrar lá no meu livro, tá? Acho que agora deu, né? Deixa eu ver. Eu estou fazendo de conta que tem gente me assistindo, né? Porque senão fica muito esquizofrênico, assim, falar só para a câmera, tá? Então, eu estou fazendo de conta que alguém está me assistindo, que alguém está me assistindo interessadíssimo no que eu estou falando. Então, assim, olha os caminhos por onde foi essa pesquisa. Olha os caminhos que ela foi fazendo. Juntando questões de movimento social, no meu caso particular, a proximidade com o movimento ambientalista, que viu, que avisou, olha, nós estamos indo no caminho errado, a humanidade está indo no caminho errado, não pode ser assim, vai haver uma exaustão do ambiente em que vivemos, não pode ser assim, vamos mudar, temos que achar alternativas, Olha, o movimento ambientalista faz isso há anos, né? Desde a década de 70, quando teve a primeira grande reunião mundial, mas se você for pegar os primeiros pensadores, eles já diziam, né, que a Terra era a nossa mãe e tal, tudo ignorado, né? E agora nós estamos colhendo o problema. Então, essa questão da educação ambiental, ela também faz parte de de uma nova humanidade, também faz parte de uma nova humanidade. Cito essa questão, porque foi essa questão, particularmente, que me levou à questão dos vocabulários ali, né? E dentro desses novos vocabulários, eu me movimentei com o letramento de percurso. Então, num conceito, assim, bem básico de letramento, o letramento é um processo de uso social da escrita. Essa palavra, ela surgiu associada com a questão da alfabetização. A palavra alfabetização era bem comum. O que era alfabetizar? Era você instrumentalizar as pessoas no uso da leitura e da escrita a partir do conhecimento do alfabeto. Tá? Então, a pessoa sabia juntar as letrinhas, formar palavras, aí ela conseguia escrever palavras, conseguia ler palavras, isso era alfabetização, certo? Como houve um certo afastamento da perspectiva, do sentido dessa produção textual, que as pessoas aprendiam, né, começou a haver uma discussão. Não, mas não pode ser só isso. Você não pode só instrumentalizar a pessoa a ler e escrever. Você precisa instrumentalizar a pessoa para ler e escrever e também ela entender que isso que ela está lendo e escrevendo vai transformá-la num ser diferente, né? Então, alguns pensadores começaram, inclusive Paulo Freire, principalmente Paulo Freire, né, a adotar essa alfabetização de um sentido mais amplo, adotar essa alfabetização de um sentido mais cidadão, mais humanizador. Não que muitas professoras e professores alfabetizadores já não fizessem isso, mas a ideia básica, e muita gente de uma mentalidade mais retrógrada sempre diz que não, que tem que instrumentalizar na leitura escrita. Sabe aquela história de que não, que a escola não tem que se meter nisso? Que a escola tem que só ensinar o beabá, e não pode ensinar o que é o beabá, de onde que veio, para onde que vai, qual é a tua posição em relação... Já ouviram falar nisso, né? Então, surgiu essa forma de dizer do letramento. Então, surgiu como uma expressão para agregar um valor de discussão de cidadania à alfabetização, certo? Claro que sempre tem a turma do deixa disso,
Então, o que a turma do Teixa Disso faz? Ah, não, olha aqui, ó, a alfabetização é melhor do que o letramento, que isso aí é coisa de político, porque estão querendo politizar, porque estão querendo estragar a escola, porque, veja bem, isso aí vai fazer mal para as crianças, vai fazer mal para as pessoas, porque isso é coisa de politicalha, porque é coisa de comunista, etc. Vencemos, provamos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que, na verdade, as pessoas, elas entendendo o que elas estão lendo, o que elas estão escrevendo, elas se entendem. E aí, elas se entendendo, elas percebem a importância que elas têm no mundo, aonde que elas estão no mundo, né? Então, isso convencionou-se a chamar de letramento, o uso social da escrita, ou seja, não só instrumental, o uso social da escrita, o quanto o uso social da escrita desenvolve a própria sociedade. A Magda Soares, que nos deixou há pouco tempo, ela já tinha chegado com colegas, pesquisadoras dela, do grupo com o qual ela trabalhava, a um termo mais avançado ainda, que chama alfaletrar, ou seja, não separa a alfabetização do letramento, é a mesma coisa, alfaletrar. O meu letramento, a minha concepção de letramento que eu usei no meu doutorado, por uma questão de tempo, eu não tinha conhecimento ainda dessa expressão da Magda Soares do alfaletrar, eu ainda usei a expressão letramento. Tá? Mas, nesse sentido, aqui, significa isso, é o quanto esse uso social da escrita pode fazer com que a pessoa se torne, se manifeste através daquilo que ela escreve. Porque quando você está escrevendo, você está olhando para si mesmo. E quando você está olhando para si mesmo, você vê coisas para além do que você vê. Às vezes vocês devem ter tido a impressão de dizer alguma coisa assim, eu não sei por que eu disse isso, eu nem tinha pensado nisso. Escrevendo é a mesma coisa. Às vezes a gente está escrevendo, quando a gente lê de novo, mas eu nem sei de onde que eu tirei isso. Porque a maquininha lá dentro está funcionando, né? Nós estamos fazendo outra coisa e a maquininha está lá, tic-tac, funcionando. Então, às vezes a gente escreve coisas, usa termos, usa palavras que depois, tempos depois, quando a gente vai ler o que escreveu, a gente pensa, pô, eu disse mais do que eu queria. Ou eu não pensei que eu tinha pensado isso. Às vezes você não percebe o que disse, mas a outra pessoa lendo diz, por que você escreveu isso aqui? Não tinha me dado conta. Pois é. Então, é nesse funcionamento que vai andar este projeto de pesquisa, tá? Porque muitas coisas aconteceram, né? Muitas coisas aconteceram nesses últimos tempos, e muitos textos foram publicados ali antes da pandemia, durante a pandemia, por professores. Muitos textos foram publicados por professores no governo passado, textos declarativos, argumentativos, textos desesperados ou textos elogiosos que sejam, né? Então, nosso objetivo de pesquisa é mapear esses textos e ver como que esses docentes se expressaram nesses últimos 5, 6 anos. Claro que a gente não consegue abarcar tudo, então, obviamente, nós temos uma estratificação, né? Nós vamos estudar alguns textos, mas nós vamos ocupar, para estudar esses textos, nós vamos ocupar essa ideia do meu doutorado, que é o letramento de percurso. Vou aqui para o meu livro, tá? Isso aqui é uma página, é um capítulo, é onde começa o capítulo 3, tá? Do livro Letramento de Percurso, esse aqui que é o livro, é ali na página, deixa eu ver, é que é a página 88, mas eu acho que o PDF, eu não sei se o PDF é igual ao papel, só um pouquinho, deixa eu ver se o PDF é igual ao papel. Eu mandei fazer alguns em papel, mas só como diz a canção, para parentaia, tá? Porque, como era uma pesquisa, eu não achei justo cobrar, então eu fiz, assim, alguns só em papel para dar de presente. Aqui dentro do livro, ele está na página 87,
ali no arquivo PDF, está na página 88, está perto. Tá? Então, nesse capítulo aqui, é o capítulo onde eu falo sobre os letramentos, e eu pego o que me motivou a começar a estudar outros tipos de textos, que não apenas esses que eu estudei no doutorado do PIBID. A Magda Soares, como eu disse, que é a nossa pesquisadora que começou a se debruçar mais seriamente nessa questão dos letramentos, ela, numa obra que todo mundo cita, porque é uma espécie de uma obra marco dela, ela diz o seguinte, ó, sem dúvida, a maior parte das dúvidas e controvérsias em torno de levantamentos e pesquisas sobre níveis de letramento tem sua origem na dificuldade de formular uma definição precisa e universal desse fenômeno, e na impossibilidade de delimitá-lo com precisão. Isso aqui me queimou, né? Fez um... Como assim impossibilidade? Sabe aquela coisa de não dá para fazer? Ah, tem que dar, tudo dá para fazer, de alguma forma tem que dar, né? Não pode dizer para certas pessoas que não tem, é impossível fazer. É impossível fazer até que seja feito, né? Então, ela diz assim, ó, essa dificuldade, eu acho que está pequenininho aí para vocês, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Essa dificuldade, deixa eu conferir ali na imagem da gravação, ficou melhor? Ficou. Voltando aqui, essa dificuldade e impossibilidade devem-se ao fato de que o letramento cobre uma vasta gama de conhecimentos, habilidades, capacidades, valores, usos e funções sociais. O conceito de letramento envolve, portanto, sutilezas e complexidades difíceis de serem contempladas em uma única definição. De novo, né? Difíceis de serem contempladas em uma única definição. De novo, né? Ah, mas se é difícil não é impossível. Então a gente tem que procurar, né? Tem que procurar. Isso explica por que as definições de letramento diferenciam-se e até antagonizam-se e contradizem-se. Cada definição baseia-se em uma dimensão de letramento que privilegia. Isso aqui, essa frase da Magda Soares, esse pensamento, esse parágrafo, não é uma frase, né, é um parágrafo. Esse parágrafo da Magda Soares foi o que me botou o doutorado em perspectiva. Tá? Foi o que me disse assim, é por aqui. É por aqui. Porque quando eu fui estudar os textos dos pibidianos, eu fui pelo letramento acadêmico. E aí, minha orientadora, a professora Maria Alzira Leite, hoje está na Universidade Tuiuti do Paraná, ela me disse, Ana, tu tens de fazer todo um levantamento dos tipos de letramento que existem. Aí eu comecei a puxar todos os que existiam, né, procurando publicação e tal. E aí o que eu vi? Eu vi que todo o conceito ele estava dividido em pedaços. Mas quando eu fui estudar os textos dos pibidianos, o que eu observei? Que não, que, por exemplo, você não tem só um letramento digital, você tem junto um letramento literário também. Você não tem só um letramento digital, um letramento literário, você tem um letramento de ambiente, um letramento cinematográfico junto, você tem os pibidianos, eles fizeram um letramento de dança, um letramento de diálogo, um letramento de espaço, e nos textos deles, eles ocuparam muito a palavra percurso. Então, quando eu terminei de ler os textos, 22 textos, eu pensei assim, mas isso aqui é um letramento de percurso. E aí eu me lembrei do que ela tinha dito ali, que era muito difícil uma definição que juntasse todas. Eu não quero ser pretensiosa. Só um pouquinho. Você só um pouquinho pretensiosa. Porque o percurso, o que é o percurso? É a trajetória docente. É o ofício de mestre. E é por onde nós perpassamos
é por onde nós passamos a nossa vida. Não existe professor de 20 horas, de 40 horas. O professor que é professor, que é professora, sabe. Nós estamos o tempo todo. A gente está assistindo um filme, está pensando, podia levar isso aí para meus alunos. Né? Se vai num museu, que legal se eu pudesse trazer meus alunos. É difícil a gente se separar o nosso ofício do nosso trabalho ali na ponta, junto com aqueles seres humanos, porque o nosso trabalho é humanizar, é rehumanizar. Então, nós somos um veículo de humanidade. Nesse sentido, eu achei que o letramento de percurso abarcava essas dificuldades que a Magda Soares coloca aqui. E aí eu cunhei essa definição de letramento, o letramento de percurso. Só que ele precisava sair dessa questão aí só dos PIBidianos. Então, ele já foi usado na análise do TCC de uma aluna minha lá de Osório. Ela fez uma análise de um filme. Tem um outro aluno de doutorado lá do Cefet de Minas Gerais que vai fazer uma relação do letramento de percurso com a psicanálise. Nós analisamos os discursos, as entrevistas das patronas da Feira do Livro, e agora nós queremos colocar a serviço do magistério, a serviço da docência, e, portanto, eu quero me colocar nesse processo para ver o que nós temos escrito, o que os docentes têm escrito, mas não no sentido assim, o que ele quis dizer. Se é um lamento, é um lamento. Se é uma acusação, é uma acusação. Se é uma nota de repúdio, é uma nota de repúdio. Está ali, o professor mandou, a professora mandou para o jornal como uma nota de repúdio. Esse enunciador, ele interpretou aquele texto dele como uma nota de repúdio. Então, nós não vamos discutir isso, nós queremos saber como. Como que ele diz? Como que ela diz? Como que aparece essa vasta gama de conhecimentos, as habilidades, as capacidades, os valores, os usos, as funções sociais? Como que isso aparece? Qual é o vocabulário? Qual é o vocabulário? Lembram do vocabulário, os vocabulários aqui do poder, vocabulário como poder? Como? Como que isso aparece nesses textos? Como que aquilo que o professor quis dizer aparece nos textos? Como? Como é que ele constrói a fala dele, né? E aí vem as modalizações. O que são modalizações? Modalizações, já vamos colocar num exemplo bem assim rápido. São os modos de dizer. As modalizações são os modos de dizer. Então, como eu estava imbuída desse vocabulário para um novo mundo, eu peguei alguns termos de modalizações que já existiam e que me veio através do Broncar, tem outros mais assim, usados, né, que são, deixa eu achar aqui para vocês, a Kleiman, deixa eu ver que página que é, que a Kleiman fez um apanhado das modalizações assim mais clássicas, vamos dizer assim, né? Aqui, ó, está aparecendo para vocês? Deixa eu dar uma olhadinha ali no vídeo. Como eu não tenho plateia, como eu não tenho plateia, eu tenho que vir aqui e ver se vocês estão vendo. Eu também teria que ver quanto tempo já deu, porque eu também não tenho ideia quanto tempo já deu. Eu não queria que fosse um vídeo longo, mas eu vou tentar apurar. Então, aqui, falando sobre as modalizações, nós vamos pegar os textos estratificados, não vou colocar aqui agora, porque isso aí é resultado de pesquisa mais para frente, nós vamos pegar os textos estratificados dos docentes, publicados, não vamos fazer entrevistas, porque não temos condições agora de fazer todo esse processo, não vamos usar entrevistas ou material oralizado, porque aí vem outra interpretação, vem a questão da expressão facial, vem a questão todo o conjunto que a fala traz, né?
e que nesse momento nós não temos condições de fazer, né? Então nós vamos pegar o escrito publicado, concreto, a materialidade do texto, e a partir da materialidade do texto, dar atenção ao discurso que emana daquela materialidade, mas como que esse discurso emana? Como? De que modo? Estou usando a palavra modo para lembrar a palavra modalização. De que modo aquele texto proporciona que o discurso A ou B seja verbalizado. Então, aqui a Koch, ela chama, então, os modalizadores, ela coloca como articuladores metadiscursivos, isso aí é linguagem de linguista, né? Modalizadores ou lógico-pragmáticos e tal, então, ela usa aqui alguns que são mais comuns, né? E vocês já vão ver por que são mais comuns, quer ver? Os modalizadores, marcadores de sentido, aqui, ó, os aléticos, né? Que referem-se à necessidade ou possibilidade da própria existência dos estados das coisas no mundo. Então, olha aqui, ó, é impossível não se comover. Quantas pessoas usam essa palavra impossível? É impossível, é possível. Enfim, todas essas coisas que a gente diz, elas têm um sentido discursivo. Elas estão ali na materialidade postas daquela forma, mas elas têm um sentido discursivo. Por que você usou assim? Por que você disse isso? E aí, eu não vou passar todos, porque ali na publicação do meu blog, tem o link para o livro, tá? Então, e o livro está gratuito, é só baixar. Então, vocês olhem depois com calma todos, né? Então, aqui, ó, os epistêmicos, que assinalam o grau de certeza do locutor em relação aos fatos de seu enunciado. O que é o locutor? É aquele que fala. O que é o seu enunciado? Aquilo que é dito. Então, evidentemente... por que evidentemente? Quando você fala evidentemente, né, mas é evidente que tal coisa, dentro da sua cabeça você está querendo dizer que não tem dúvida nenhuma sobre aquilo ali. Né? E aí vem ó, os deônticos, axiológicos, atitudinais ou afetivos, atenuadores, aí vem outros aqui, né, quando você se coloca para você... para a pessoa entender de que ponto você está falando, né, explicitam o âmbito dentro do qual o conteúdo do enunciado deve ser verificado. Então, estou falando do ponto de vista tal. A gente faz muito isso, né, para a preservação da face. Olha, eu estou falando sobre esse ângulo aqui, tá? Sobre o ângulo tal, vamos supor, olha, sobre o ângulo da história, da filosofia e tal, eu não vou me envolver, porque isso aí é dos historiadores, lá, né? Então, ela cita no livro essa questão da linguística textual, né? Ela cita esses modalizadores aqui. E eu usei, tá? E aí eu vou fazer um voo aqui novamente, eu usei, como eu estava estudando o Broncar escreveu um livro muito bacana, ele e um grupo de pesquisa, eles fizeram uma análise das falas dos trabalhadores, então ela estava discutindo sobre a questão dos trabalhadores, como que se manifestavam ou agiram nos discursos, né? E aí ele incluiu, no estudo dele, como era um grupo de pesquisa, ele incluiu filosofia, economia, sociologia, psicologia, e essa questão do Broncar, quando ele falou nos pré-construídos, eu pensei assim, não, mas é isso aí que eu preciso, porque se o letramento de percurso, se o letramento ele tem a ver com uso social, se é uso social, você já mistura todas as ciências, né? Se é uso social, já mistura todas as ciências. Primeiro. Segundo, se eu quero ver o uso social da escrita, da leitura e da produção textual, todas as ciências, ok? Se eu quero colocar que eu descobri uma forma de letramento, que é o letramento de percurso, que inclui todos os outros tipos de letramento, não exclui, ele inclui. Tá? Ele não nega, ele inclui, ele não contradiz, não contrapõe, ele inclui. Tá? Se eu quero dizer que o letramento de percurso, ele existe, e que eu vou tentar provar que ele existe, e eu preciso de uma forma.
Como é que eu vou provar isso aí que eu estou dizendo? Então, vem lá o Broncar com esse livro, usando essa ideia de pré-construídos, a ideia de que aquilo que você fala, aquilo que você faz, vem se construindo a partir de toda a vida que você tem. Então, eu fiz uma ligação, juntei ali os teóricos da linguística, juntei os teóricos do meu conhecimento, dos movimentos sociais aí, os da sociedade, né? Da sociologia, alguma coisa da psicologia que eu me lembrava, como é que o pessoal diz, as vozes da minha cabeça. Ai, ai, mas as vozes da cabeça a gente tem que ouvir de vez em quando. Então, as vozes da minha cabeça, a economia, né? Juntei o Karl Marx, o que eu consigo entender do Karl Marx, né? Por favor, não quero me exibir, dizer que eu entendo algumas coisas. Eu mais leio coisas de gente que entende bem o Karl Marx do que o Karl Marx ensina. Mas então, eu juntei esse conglomerado de conhecimentos para tentar dar conta daquilo ali que a Magda Soares disse que era impossível. Lembram? Ela disse: é impossível medir. O que ela foi dizer para mim que era impossível? Não existe impossível. Não existe impossível. Existem coisas difíceis de serem feitas. Vocês lembram qual era o número da página? Acho que era 87, né? Que eu não quero voltar o livro ali, senão vou me perder de novo. Só um pouquinho. Onde é que tá? Aqui, ó. Achei. Não vou voltar aqui o meu livro no PDF, tá? Lembra que ela disse? Sem dúvida, a maior parte das dúvidas e controvérsias em torno de levantamentos e pesquisa sobre níveis de letramento tem sua origem na dificuldade de formular uma definição precisa e universal desse fenômeno letramento. E na impossibilidade de delimitá-lo com precisão. Eu juntei esses teóricos todos, mais as vozes da minha cabeça, e fui para os textos, tá? E fui para os textos. Aí pensei, não, mas aí eu preciso criar modalizações, porque essas modalizações ali que a Koch fala e que o Broncar fala, são vocabulários já superados. Eu preciso criar vocabulário de acordo com o que eu quero dizer, que é o letramento de percurso. E aí não tem. Então, eu preciso criar, né? Eu vou criar a partir do quê? Eu vou fazer o que todo mundo faz, vou pegar o que já existe, vou pensar e vou acrescentar alguma coisa na minha ótica. Então, quando o Broncar fala sobre as modalizações lógicas, que é um modo de falar que reflete julgamentos sobre a verdade das proposições enunciadas. Eu me lembrei do Kafka, né? Ele diz que verdade não existe. Pelo menos ele deveria ter dito. Dizem que foi o Kafka, né? Se ele não disse, não sei. Que a verdade não existe, que existe uma aproximação da verdade, né? Porque se você está dentro de uma situação, você não pode estar certo da verdade porque você está envolvido. Se você está de fora, você não tem certa verdade porque você está de fora. Então, onde é que vai estar o mais próximo da verdade? No diálogo. Então, eu pensei, eu não vou usar a expressão modalização lógica, eu vou usar a modalização dialógica. Inventei. Aí ficou, então, as modalizações dialógicas revelam interlocuções, vozes, transitar. Modalizações deônticas, que seria aquela forma que a pessoa escreve e dali dá para entender que aquele enunciado ele está revelando valores sociais, regras. Aí eu pensei assim, não, mas eu quero falar sobre um mundo novo, sobre uma reumanização, sobre um decrescimento, sobre colocar os pés em cima de uma nova filosofia de vida. Então, eu não quero que as pessoas fiquem
apenas com os valores sociais e as regras. Eu quero que as pessoas façam uma intervenção na realidade. E aí eu fui procurar, dentro das escritas do PIBID, modalizações intervencionistas. Essa palavra também eu fiz um vocabulário novo. Revelam atitudes de interferências nos valores, opiniões e mudanças nas regras. E por aí vai, ó. Apreciativas, eu pegava lá do Broncar e pensava assim, não, mas eu quero, dentro da minha concepção do letramento de percurso, eu quero ver esses docentes pibidianos, e agora é o que nós vamos buscar nas escritas dos docentes, eu quero ver se eles estão envolvidos de alma, de corpo, por dentro. A vida deles é isso, entenderam? Porque os alunos do PIBID, eles diziam, ai, me deu uma coisa por dentro quando eu cheguei na escola, ou então, assim, eu fiquei tão emocionado, chegou a me faltar ar. Isso é um comprometimento do docente, da docente, né, com aquele ambiente. É visceral, é uma coisa que está por dentro dele, tá? Então, eu coloquei procurar lá dentro dos textos pibidianos, modalizações viscerais, que seriam as que revelam atravessamentos via cultura escrita na formação do indivíduo e do coletivo. E as pragmáticas, lá do Broncar, e também já existentes, consolidadas, né, dentro do estudo da linguística, são aquelas modalizações que revelam julgamento sobre as responsabilidades de um personagem em relação ao processo que ele é agente, principalmente sobre a capacidade do poder fazer, a intenção, ou seja, o querer fazer, e as razões, ou seja, o dever fazer. É o agente e suas responsabilidades. Tá? Então, essas pragmáticas, eu não quis ir contra elas, mas como eu estava criando expressões para as modalizações do letramento de percurso, o que eu fiz? Não, eu vou procurar palavras, vocabulários que representem a identidade do sujeito. Quer dizer, aqui, ó, o poder fazer, o querer fazer, o dever fazer, tudo isso aí tem a ver com a identidade. Com o que eu me identifico para querer fazer, poder fazer ou dever fazer? Com o que eu me identifico? Com quem? Aonde que está o meu ser, meu eu, né? Então, eu criei essas nomenclaturas e colocamos, aí por orientação da minha orientadora de doutorado, escrevemos possíveis funções modalizadoras do letramento de percurso. Por que possíveis? Ela me disse assim, Ana, primeiro, que você recém está criando isso aí. Então, você não pode já colocar como se fosse uma coisa que existe. E eu lá no meu coraçãozinho, né, pensei, mas agora existe. Mas tá, eu tinha que terminar o doutorado, né? E a Maria Elzira concordo 100% com a orientação dela, né? Não, tá bem, professora. E ela disse, tem outra coisa. Sendo discurso, tu só pode achar, supor que seja aquilo ali, porque de repente outra pessoa pode olhar aquela palavra e ver um outro significado. Ah, ok, ok. Então tá. Então um acréscimo a essa nossa reumanização. Qual é o acréscimo para essa reumanização? É o fato de que a gente precisa estar aberto ao outro, né? Então, ficou possíveis funções modalizadoras do letramento de percurso. As dialógicas, as intervencionistas, as viscerais e as identitárias. Então, são essas modalizações, tá, que nós vamos procurar lá dentro dos textos docentes e que nós vamos apresentar para a comunidade acadêmica. Eu estou agora tentando dar um pulão. Ah, não, eu posso fazer Ctrl F, capítulo 5. Vamos ver, capítulo 5, corpus. Deixa eu ver se abriu para vocês. Sim. Corpus, então, tá? O que é o corpus? Que o professor Gilmar, que está fazendo doutorado, já disse que não é assim que diz. Agora não me lembro qual é o termo correto que ele disse que diz. Mas quando eu fiz o meu doutorado, a gente dizia corpus, né? Mas tem uma outra expressão que ele usou, que é a expressão que ele disse que é adequada para se usar
para o grupo do objeto que a gente estuda. Mas eu só queria mostrar para vocês, rapidamente, como é que eu fiz. Ó, esse é o quadro do Broncar, lembram do Broncar que eu falei para vocês? Eu agora não estou com o livro, esqueci de pegar o livro do Broncar aqui, mas eu peguei esse fragmento aqui, eu sistematizei o capítulo da página 111 a 117, eu fiz um quadrinho, porque a minha memória é visual, né? Então, eu gosto de fazer esquema, tá? Então, eu prefiro fazer o esquema assim, que depois eu não me esqueço. Se eu for só estudar o que está escrito na página, estudar lá, eu não consigo. Mas assim, depois que eu faço o esquema, bateu. Então, aqui, ó, o que o Broncar diz? Que nós somos formados, todo o nosso processo sociodiscursivo, ou seja, a nossa fala, a nossa escrita, a nossa leitura, o nosso tudo mais, ele é formado por esses elementos que vêm de outros ambientes para nós, tá? Os pré-construídos dos ambientes específicos do ambiente humano, que seriam essas formações que a gente participa, as organizações, os textos que a gente lê e tal, os processos de mediação e de apropriação, tá? Que são esses processos que a gente tem da nossa vida, do nosso dia a dia, e quando a gente se dá conta, a gente está usando, está dizendo uma coisa, está contando uma piada, está falando de um jeito e nem sabe por quê, né? Então, isso vem tanto da questão informal quanto da questão formal. E aí os processos de mediação sociossemióticos, que envolvem os efeitos que a transmissão dos pré-construídos produz, sobre a constituição das pessoas, podendo ser distribuído em 3 campos de investigação. Então, essa mediação sociossemiótica tem a ver com tudo pelo qual a gente passa, né? A convivência, as leituras, as escritas, as músicas, o nosso mundo, é o mundo. Tá? O processo de mediação semiótico é o mundo com o qual nós convivemos. E aí ele diz que a gente pode investigar isso de 3 formas, tá? Seja através do processo, né, ver como isso aparece, como que a pessoa interiorizou essas relações, tá? E sobre o pensamento, ou seja, como que a capacidade de agir da pessoa, ela mudou ou não mudou a partir de todo esse processo pelo qual ela foi, ao qual ela foi submetida, né? E ela faz, então, essa mediação. Isso tudo vai aparecer para nós da pesquisa aonde? No texto escrito e nas escolhas vocabulares. Tá? Volto a dizer, falando assim, parece uma mistureba, né? Mas vocês lendo o livro e olhando com calma esse quadro, vai ficar claro. O que nós vamos procurar nos textos, então? Nós vamos procurar nos vocabulários utilizados, nas modalizações utilizadas, no como esses docentes se manifestaram, essas influências, esses letramentos, e ver se esses professores eles estão trabalhando numa reumanização sua e do meio, ou se eles estão focados numa humanização ou numa reumanização do outro, sem ter a sua visão como sujeito, por exemplo, né? Porque a gente não pode dizer o que a gente vai achar, tá? Nós estamos nesse processo agora, tá? Então, não posso dar as respostas ainda, porque é processo de pesquisa, né? Mas a gente vai construir, nós vamos construir como é que se diz, um seminário, tá? Que já tem data marcada, vai ser dia 15 de julho de 2024, ele vai ser híbrido, vai ser aqui fisicamente, aqui na UERGS, no campus de Porto Alegre, na sala 3 do prédio 7, então já estou convidando. Vai ser, então, seminário sobre letramento de percurso, dia 15 de julho de 2024, manhã, tarde e noite, no prédio 7, na sala 3 da Universidade Estadual Rio Grande do Sul, no campus central, em Porto Alegre, no centro histórico, só procurar aí o endereço, tá? Onde
melhorando, no qual vamos apresentar os resultados das pesquisas que estamos fazendo sobre letramento e percurso e para o qual nós vamos abrir inscrições para quem quiser, feita a leitura do livro, dar um pitaco, entenderam? Eu li o livro da professora Ana, mas olha, aquele capítulo tal, eu achei que isso, aquilo outro. Por favor, inscreva uma comunicação sobre isso, porque nós estamos querendo construir melhor esse conceito do letramento de percurso. Quanto mais as pessoas falarem sobre isso, seja para elogiar, para criticar, para contribuir, para dizer que sim, para dizer que não, muito pelo contrário, melhor, tá? Mas aí, mais para frente, nós divulgaremos as formas para vocês participarem. Por que eu digo que vai ser híbrido? Porque ele vai ser presencial aqui no campus, mas nós vamos abrir inscrições para quem quiser participar pelo Google Meet, certo? E aí você pode fazer a sua comunicação de onde você estiver. Não precisa se preocupar com a viagem, com a estada. Isso foi uma coisa que, apesar de todas as tragédias que a pandemia trouxe, né, essa questão do híbrido foi um ensinamento importante que veio, né? A gente não precisa estar ali fisicamente. É melhor? É melhor. Fisicamente é melhor. Mas se você não tem como estar fisicamente ali, né, você pode estar através da mediação da máquina presente da mesma forma, porque você vai ser bem recebido e o seu trabalho vai ser bem recebido da mesma forma. Gente, eu acho que já deu tempo demais, era para ser mais rápido, mas eu queria fazer esse passeio, tá? Porque eu me dei conta, eu fui fazer a postagem sobre o projeto de pesquisa novo, e eu me dei conta que eu não tinha nenhum vídeo explicando sobre esse projeto de pesquisa novo. Sobre o projeto de pesquisa das patronas, já foi até publicado um capítulo de livro, tá ali no meu blog, tá? Já foi até publicado um capítulo de livro. Por favor, leiam também, critiquem, por favor, acrescentem, né? Meu livro, leiam, acrescentem, é importante. Se ninguém falar nada, eu vou achar que eu estou abafando. Então, por favor, ajudem, né? E assim, sobre esse particularmente do letramento, né, da formação docente, eu me dei conta que a gente não tinha publicado nada, né? Então, eu pensei, não, vou fazer um vídeo rápido, que eu não sei quanto tempo que deu, lembrando o quê? Tá? Agora, para encerrar mesmo, né? Lembrando o quê? Vou pegar só aqui as palavras do título, tá? Como que nós interpretamos esse título? Letramento de percurso. Concebendo a ideia do letramento como um uso social da escrita, leitura, produção textual, envolvendo o ser dessas formas que as mediações do letramento de percurso trazem, da forma identitária, a forma visceral, da forma dialógica e da forma... Qual é a outra? São 4. Deixa eu pegar aqui. Ó, fórmula. Modalizações dialógicas, intervencionistas, viscerais e identitárias, tá? Então, isso aqui é o que nós vamos, o que nós investigamos dentro do letramento de percurso, tá? Como que nós investigamos isso? Dentro do que está escrito, tá? Como que nós entendemos educação? Educação já está na palavra, é muito batido, inclusive, né? A ação de educar, mas não a ação de educar naquela compreensão do Paulo Freire, que não existe um ser que educa e o outro que é educado. Entendendo a educação como um processo onde há um educador e um educando, onde ambos trocam esse processo, trocam valores, ideias, e dali sai uma produção de uma humanização, de uma reumanização para um mundo melhor. Formação docente. Entendendo formação docente não como formação do docente para ele ir lá ser um professor melhor para o aluno dele, uma professora melhor para a aluna dela.
Não é com essa concepção que eu tenho trabalhado junto com as pessoas que estudam comigo e junto com as pessoas com quem eu estudei, como o professor Vicente Parreiras, com quem eu fiz o meu pós-doc lá no Cefet de Minas Gerais. Não é essa concepção que nós temos quando nós falamos em formação docente. Formação docente no sentido da formação do eu docente. Quem é você? Como que eu posso nos ajudar a ser e desenvolver esse trabalho tão difícil que nós temos, né? E leitura e produção textual, bem no sentido de entender como que o professor que não tem tempo para ter uma vida pessoal plena, porque está sempre envolvido com o trabalho, né? Como que, quando ele para ler coisas, para produzir um texto, como que ele se coloca nesse texto? Né? Veja bem que eu estou repetindo a palavra como. Não é o que ele coloca, é como que ele se coloca. Tá bem? Então, era isso. Eu não sei quanto tempo deu, espero que não tenha ficado muito longo, espero que vocês vão até o final, certo? Foi um prazer muito grande ter colocado os meus pensamentos e a forma como nós estamos trabalhando. Vocês vão ver ali na publicação do blog que não estou sozinha, nós temos uma série de pessoas trabalhando, estudando juntos, né, estudando juntos, e estamos com apoio de bolsista remunerado, que é o Maurício, no momento, e esperamos que possamos, esperamos que esse trabalho possa contribuir não só com a função, né, com o ofício, como diz o nosso querido Miguel Arroio, não só com o ofício de mestre, mas com o ofício do ser do mestre. Né? Você ser, tá? No seu percurso. Um grande abraço, fiquem bem.